Bom, agora acho que a gente pode entrar na questão da história, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da criação do batalhão, que remonta à Segunda Guerra Mundial, né? Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi criada a Força Expedicionária Brasileira. E para atender uma demanda doutrinária do Exército Brasileiro, que não tinha uma tropa de polícia na época, foi criado, junto com a criação da Força Expedicionária, o Pelotão de Polícia Militar da FEB. 6 de dezembro de 1943. E aí, a base desse pelotão, na portaria de criação, era o 3º Regimento de Infantaria, o Regimento Araribóia, que no passado foi na Praia Vermelha e depois foi para Niterói. Então, os 19 pioneiros, eles vieram na base do 3º RI e de outras unidades do Rio de Janeiro, que integraram esse pelotão. Dada a necessidade de não desfalcar mais, isso está no livro Tomo Histórico do Batalhão, fonte primária, escrita à mão, inclusive. Caramba, que legal. O nome, número de todos os boletins. E nós fizemos uma pesquisa histórica no Arquivo Histórico do Exército, porque tinha algumas histórias paralelas a respeito da criação da Polícia do Exército. E aí é bem claro, está escrito dessa maneira que eu estou falando com vocês. Para que não fosse desfalcado ainda mais, os efetivos do 3º RI resolveu aceitar-se a oferta da Guarda Civil de São Paulo. E vieram integrantes daquela guarda para compor o pelotão de polícia militar da FEB. E o primeiro comandante era um inspetor de tráfico da época, que era um cargo que existia, Valdir de Lima e Silva. Então tinha essa ideia de que era o capitão Sabino até um pouco tempo atrás. Dentro da pesquisa histórica mais aprofundada que nós fizemos no batalhão, descobriu que na verdade o Sabino foi o 4º comandante. O primeiro comandante Valdir de Lima e Silva, depois o tenente Braz, terceiro o tenente Zambão e o 4º Sabino. Sabino já assumiu o pelotão na guerra. Então quem assumiu aqui durante a criação dele foi os primeiros, foi o Valdir de Lima e Silva. Importância do registro, né? Registro histórico. Talvez por isso que, pela questão da guerra, talvez por isso que o 4º acabou ficando mais conhecido, né? Mas o batismo de fogo, que foi em 17 de setembro de 44, quem estava no comando era o Zambão. Era o Zambão? Interessante. Então, o batismo de fogo, a primeira vez que entrou em combate contra um inimigo em fuga foi nesse dia, na localidade de Salvo Outro Juízo de Camaiore, na Itália. E tem mais detalhes sobre a criação da Polícia do Exército, porque ele, durante a guerra, foi levado à situação de companhia. Né? Ele tinha o nome de Polícia Militar até o retorno, até 46, se eu não me engano, quando passou a se chamar Polícia do Exército. E o batalhão foi levado à condição de batalhão, essa companhia, já na década de 50. Mas comemora-se o aniversário do batalhão no dia 6 de dezembro. Fizemos 79 anos esse ano que vem fazemos 80 anos. E se confunde, o batalhão se confunde com a história da própria Polícia do Exército. Porque todos os outros batalhões surgiram no início ali, especialmente no início, na volta da guerra, quando começou a trabalhar aqui em território brasileiro, as regiões militares, na época era quem era subordinado, a companhia aqui, era subordinada à primeira região militar, depois passou a ser subordinada à Zona Militar do Leste, por conta do nosso patrono, na época o Marechal Zé Nove da Costa, o General Zé Nove da Costa, assumiu a Zona Militar do Leste, conseguiu trazer a subordinação da Companhia PE para o agora Comando Militar do Leste, e desde então está assim. Então foi solicitado ao Estado-Maior do Exército à época, as outras regiões militares, a criar essa tropa de polícia do Exército. E saíam destacamentos daqui da PE do Rio de Janeiro, compostos de oficiais e sargentos, para fundar os núcleos que hoje deram origem aos outros batalhões. Então é o berço realmente da Polícia do Exército. Uma unidade formadora, né? E não só da Polícia do Exército, que não existia o serviço de polícia da Marinha, tampouco a Polícia da Aeronáutica, que se originaram também da tropa do primeiro BPA. E o motociclismo militar no Brasil também se originou dentro do primeiro BPA. Pesquisa histórica feita por nós, primeiro curso de motociclista militar do Brasil foi realizado em 47, lá no primeiro BP. Nós comemoramos esse ano 75 anos desse primeiro curso. Fizemos um evento lá com motociclistas até externos ao batalhão, com uma pista, uma comemoração interna, uma inauguração de uma placa, para marcar esse evento. E essa doutrina ela foi exportada, tanto para as forças auxiliares como para as outras forças co-irmãs. Então ali
é berço de muita coisa Literalmente, que é né? empregado hoje. É um batalhão riquíssimo em história. Independente do seu pouco tempo de existência, né? Ele vai para 80 anos. Temos unidades aí mais que centenárias no Exército, mas é um batalhão que já tem uma riqueza muito grande de tradições e de história. E lá na guerra a FEB utilizava motocicletas lá? Utilizava motocicletas. O principal emprego do nosso batalhão, no caso do pelotão de polícia militar na FEB, foram nessas 3 vertentes que eu vou dizer agora: o trato de prisioneiros de guerra, coleta, trato e guarda de prisioneiros de guerra, o controle de trânsito, que o controle de trânsito não entenda como um guarda de trânsito. Esse controle de trânsito ele envolvia um eixo de suprimento, falamos de quilômetros e quilômetros de estrada, algumas delas de terra, revestimento primário, né? A fiscalização e manutenção das obras de arte, que são pontes, viadutos, túneis, etc., que são pontos críticos, através dos nossos postos de controle de trânsito e as nossas patrulhas de trânsito que faziam essa ligação. As motos, muitas delas foram empregadas nessas patrulhas de trânsito que faziam ligação entre os postos de controle, porque eles ficavam muito distantes um dos outros. E a eletrônica não estava desenvolvida nessa época ainda, tinha comunicação por rádio, mas era deficiente, e esse trânsito de motocicletas ou de viaturas fazendo a ligação entre esses pontos, ele era fundamental para a manutenção das informações sobre as estradas, né, para o escalão superior, para os motoristas, para a tropa de PE, que ia, no caso, na época, Polícia Militar, que desenvolvia esse controle de tráfego. E a segurança de autoridades e manutenção da disciplina na área dos desacantonamentos e acampamentos da Força Expedicionária Brasileira. A gente teve a rendição da 148, né? Que foi um evento grande, uma efeméride grande. As presos. Fontes históricas citam até 21 mil Nossa. militares apreendidos, presos no caso, mais de 1.000 viaturas, 4.000 cavalos, de todo tipo. Então, assim, foi um evento gigante, né, que a nossa polícia Militar, na época, a Polícia do Exército, teve uma participação de protagonismo, né? Imagina, Feijó, tu tá na guerra ali, chega teu comandante, falou, ó, prendemos os alemães ali, 21 mil, vamos lá catar. É uma divisão inteira. Uma divisão inteira, E não né? eram só alemães. General Otto, né? Acho que era General Otto, o comandante. Otto Fretter Pick, Isso, salvo ele juízo. mesmo. E só que nós tínhamos remanescentes de uma divisão Bersaglieri da Itália, que era uma tropa especial da Itália, uma divisão de elite, que também compunha essa posição defensiva alemã. Não era só alemães que Não era tinham só lá. alemães, né? Não, e a história é fantástica, riquíssima e pouco valorizada. Ninguém estuda o suficiente para dar o valor necessário. Para isso o batalhão tem um museu lá também, né? Nós temos um museu, um espaço cultural, o Museu Marechal Zenóbio da Costa. Tem muita coisa original que veio da guerra. Nós demos uma repaginada durante esses 2 anos no museu. Temos ali alguma coisa mais visual, mais moderno, né, com cartazes, placas. Inauguramos recentemente a linha do tempo do batalhão, que Legal. conta a história, toda a trajetória, todos os eventos importantes. Temos todo o material do Marechal Zenóbio da Costa, lá que foi doado pela família. Que incrível. Sua espada, uma espada que foi inclusive ofertada pela população dali da região de Vila Isabel, para ele à época. Material do General Ventura, que foi um comandante também importante, era assistente do General Zenóbio da Costa na época da guerra. Temos ali um busto do Sabino, a história dos comandantes, capacete da Segunda Guerra, material de campanha. Tudo E isso. Nossa, tudo em exposição lá e aberto à visitação. Bacana, Depois bacana. vou colocar no comentário lá os detalhes certinhos de visitação. Eu data. tô puxando aqui as perguntas do Instagram. Opa! Vamos ver o que tem aqui. Vai tocando aí, Feijó, vai tocando aí, que eu tô ouvindo o coronel tá falando aqui. Cara, eu tô só recebendo informação aqui, eu não tenho nem o que falar, que eu tô... Não, tô doido pra conhecer o museu. Pô, não, eu fiquei doido agora, eu tô com uma imagem mental aqui maravilhosa. Um do detalhe, acervo. nós temos uma parte do museu que fica fora da instalação propriamente dita do museu, no pátio. Então tem uma viatura 6x6, blindada, com um canhão, se eu não me engano, de 37mm, que era utilizada pela Polícia do Exército. Então, essa conotação da PS é uma tropa urbana, voltada à atividade simplesmente
de Escola, emprego urbano, de escolta e tal, ela não coaduna com a história. Então, o DNA do batalhão é um DNA expedicionário, foi criado para a guerra. Exato. E ele atua primeiramente somente em campos de batalha italiano. Combate, Quando ele furtividade. retornou para o Brasil, ele foi adaptando a doutrina empregada lá, No ambiente aqui urbano. no ambiente urbano brasileiro, em operações que nós chamamos de operações de não guerra. Operações de guerra, situação de guerra e não guerra. Outra curiosidade, a tropa que foi emprestada de São Paulo para compor a FEB, no retorno ao término da FEB em 45, no dia 10 de setembro de 45, foram levados de volta para São Paulo, teve uma grande formatura, eles foram apresentados de volta, foram reincorporados à Guarda Civil de São Paulo. Então eles não permaneceram no Exército. Eles retornaram para os seus afazeres dentro da Guarda Civil de São Paulo. Não continuaram fazendo parte Deixaram de ser militar. da Polícia do Exército, voltaram à sua situação de civil. Ou seja, desmistifica um pouco nessa questão de que foram os paulistas que fundaram. Na verdade, eles paulistas, compuseram. Eles né? completaram os efetivos da base. Inclusive, nós não estamos prestes a inaugurar uma placa com o nome dos 19 pioneiros Olha que e legal. as unidades que eles compõem do Exército Brasileiro. É um resgate da história, né? E baseado em fontes primárias. E quem quiser visitar o museu lá, tem dia, tem hora? Como De é? segunda a quinta-feira, de 8 às 16. E às sextas-feiras, de 8 às 11. Civil pode entrar de bermuda lá ou tem que ir de Não. calça? Tem que ir de calça, né? Para entrar no aquartelamento, nós pedimos que o camarada vá com a calça comprida, as mulheres com saia ali, pelo menos na altura do joelho, sem ser regata, camisa de manga curta. Mas uma vestimenta normal, só O devido respeito. manter ali né? o. O mínimo. É, Né? Devido Não, perfeito. respeito.